Oi, boa tarde. Meu nome é Vitória, eu sou bióloga, eu trabalho no Instituto Redi, na diretoria de pesquisa e educação. Eu sou uma mulher com cabelos escuros, compridos, a pele clara. Estou vestindo uma blusa rosa e atrás de mim tem uma parede branca e um quadro bem colorido. E eu estou hoje aqui à tarde com uma colega minha, bióloga também, a Gabriele Nigra Salgado, que tem mestrado e doutorado em educação, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre a descolonização da educação, falar um pouco de como ela trabalha. Então, gostaria que a Gabi se apresentasse. Olá, então, como a Vitória já falou, meu nome é Gabriele Nigra Salgado, eu sou uma mulher, tenho cabelo longo, pele clara, olhos castanhos, eu estou vestindo uma blusa de manga comprida, ao meu fundo tem uma estante de livros, e eu sou bióloga de formação. Como a Vitória também disse, eu fiz o meu mestrado na área de educação, mais especificamente na educação ambiental, e o doutorado eu fiz na área da educação, buscando aí investigar as ideias em torno da educação alternativa, principalmente aqui na cidade de Florianópolis. Então, Gabi, não sei se tu quer contar um pouco dessa trajetória, de que como tu chegou nessa tua pesquisa de educação alternativa. Acho que seria legal também, né? Porque você vem de uma área ambiental e migrou para a educação. Contar um pouquinho da tua trajetória. Claro. Bom, a área de biologia é bastante ampla, ela é vasta. Então, poderia trabalhar desde laboratório com microbiologia até trabalhar com ecologia, né, populações de espécies, e também com a espécie humana, que aí é o lado da educação para a qual eu escolhi migrar. Inicialmente, a educação ambiental trazia essa proximidade por ser a biologia mais voltada para essa área, né, da ambiental. E depois, mais especificamente, essa ideia de alternativo na educação, ela tem um link com a ideia ambiental, como vocês vão poder ver. Até na minha tese eu comecei a investigar o que nessas escolas que são denominadas como alternativas, qual que é o papel da natureza, quais são os, né, a natureza tem uma função educativa nessas escolas, por que escolas que visam uma educação mais próxima da natureza, mais integrada com os ciclos naturais, por que essas escolas são chamadas de alternativa? Então, eu tentei, inclusive, defender, né, a tese de que as escolas alternativas, inclusive, contribuíram para a formação de cidadãos e de pessoas, né, mais conscientes no sentido ambiental. Então, essa é a trajetória mais amarradinha, assim, vamos dizer, da área ambiental para a educação e da educação ambiental para a educação alternativa. Mas, paralelo a isso, assim que eu me formei, eu trabalhei numa escola. Na época, eu era auxiliar de sala de educação fundamental anos iniciais, de primeiro ao quinto ano. E essa escola em Campinas, chamada Curumim, ela era bastante procurada pelas famílias de Campinas como uma escola alternativa. E justamente uma escola numa chácara, onde as crianças podiam subir em árvores, enfim, tinha todo esse contato com a natureza. E aí aquilo me instigou bastante. Eu acho que a minha maior vontade de investigar a ideia de educação alternativa vem dessa experiência de chão de escola inicial, que já foi com essa proposta alternativa, digamos assim. Mas também vocês vão perceber que a ideia de alternativo, ela transita por várias áreas. E então, eu posso especificar um pouquinho melhor isso para vocês.
Não sei se já falo agora, eu espero. Interessante, né? Porque, assim, na tua tese, tu fala dessa educação alternativa, né? Claro que tu olha com teu viés de bióloga, né? Então, como tu falou, tu buscou as escolas que teriam um maior contato com a natureza, mas tem como exemplificar, assim, outros olhares dessa educação dita alternativa? Então, eu sempre uso aspas na tese, toda vez que aparece a palavra alternativa, eu uso aspas, porque existe uma ideia em cada cabeça, assim, sobre o que é alternativo. Existe um senso comum, e aí eu queria entender, né, que significados são esses atribuídos à ideia de alternativa. Então, eu tive que partir de um ponto, e aí a minha pesquisa ela foi buscar essa produção dos significados, né? Onde que se produziu essa ideia de alternativa? Em qual contexto histórico, político, social? O que estava acontecendo no mundo na época em que começou a surgir a ideia de educação alternativa? E será que foi só na educação que surgiu essa ideia? Ou teve outras áreas também, né? Da organização humana, né? Que também buscou essa ideia de alternativa. Então, eu parti de um estudo inicial do movimento de contracultura que aconteceu em vários lugares do mundo, na década de 70, principalmente. E aí eu fui vendo que, principalmente ali nos Estados Unidos, esse movimento foi bem forte. Eram pessoas que buscavam contrapor os ideais, os valores vigentes na época, principalmente durante aquela época da guerra do Vietnã, e começou a surgir também movimentos hippies. Tudo isso era uma forma de se expressar, um modo de vida. Não era só na educação, né? As pessoas buscavam também a saúde alternativa, a alimentação alternativa, até a própria forma de comunicação, que eram mais, né, eram mais, como posso dizer, os jornais, eles tinham só uma forma de expressar a notícia, mas começou a surgir comunicações alternativas, enfim. E aí esse contexto, né, da contracultura, que aconteceu principalmente ali nos Estados Unidos, no Brasil ele chegou um pouquinho mais tardio, porque a gente vivia aqui o contexto político, né, da ditadura. Então, quando que começou a surgir esses movimentos na educação brasileira de alternativo, foi lá para a década de 80, quando a redemocratização estava acontecendo. Então, eu comecei a situar as escolas nessa época, assim, principalmente o meu lugar de estudo era Florianópolis, aí eu tive que partir desse contexto. Então, que escolas que existem hoje, mas que surgiram, se fundaram nesse contexto aí, né, da contracultura aqui no Brasil. Aí eu cheguei em 3 escolas, né, institucionais. Escolas a gente fala de instituição, onde a educação acontece. Mas a educação é mais ampla que a escola, né? Então eu parti inicialmente das escolas, para depois chegar em outros movimentos de educação que não são institucionais. Então, primeiro tem esse contexto, né, do alternativo. Então essas escolas elas começam a surgir no momento em que se valoriza mais os processos coletivos do que os processos de hierarquias, né? Então, como estava no processo de redemocratização, a educação vai também começar a trazer essa noção de democracia. Então, isso já passa a ser um aspecto alternativo. Como se contradizia também o processo de produção industrial, de consumo, de desmatamento. Então, essas questões ambientalistas, que vão surgir também junto com o movimento de contracultura, vão entrar nessas escolas também como valores. Então, a organização dos espaços, dos tempos, do currículo, ela vai passar por essa transformação. O professor deixa de ser o centro, né, do saber, do poder, e isso passa a ser deslocado para o aluno. Né? O aluno passa a ter mais autonomia. Então, essas são algumas das pequenas alterações que vão acontecer nessa visão do que é o alternativo. Mas cabe também trazer essa reflexão, que é o que principalmente eu vou defender na tese.
não existe uma substituição completa do tradicional, do que a gente chama de tradicional, para o alternativo. Tem uma referência que eu uso, que eu gosto sempre de trazer, que é a tese da Tatiana Gouveia Barreira. Ela é uma pesquisadora da USP, que ela trouxe, né, no estudo dela, 4 invariantes, que ela fala que são coisas que não variam em todas as escolas. E aí, a partir disso, dessas 4 invariantes que eu vou falar para vocês, quando você vai mudando alguma dessas 4 invariantes, as pessoas já vão associando aquela escola como sendo alternativa. Então, por exemplo, o que é as 4 invariantes? A organização do tempo. Nas escolas, geralmente, se organiza o tempo em um ano, né? Em trimestres ou bimestres, em aulas que são faixas ou duas, né? Ou 2 aulas, geralmente de 45 minutos. Então, se você entra numa escola aqui em Santa Catarina e numa escola lá no norte, né, em algum outro estado, você vai ver que existe essa organização do tempo que a gente diz que é tradicional, né? Todas as escolas elas vão cumprir uma carga horária de 800 horas anuais e isso tudo vai estar dividido nesses tempos. Então, isso é uma invariante que ela identificou. A outra invariante é a organização do espaço, que é muito importante, né? A educação, ela vem de um processo, assim, em que você vê a forma de controle, né? Pelas próprias arquiteturas. Por que elas são salas de aulas em corredores? Por que as carteiras são organizadas em filas? Por que tem que ter uma pessoa à frente e as outras não podem se olhar? Elas têm que estar todas olhando à frente. Que mais? Os pátios. Por que os pátios são amplos, mas tem alguma forma de você observar tudo? Enfim, são vários exemplos, mas isso também seria uma invariante. Se você for observar os prédios, eles não mudaram muito ao longo dos tempos. Pode pensar em séculos, né, de educação aí. Não se muda muito essa estrutura arquitetônica do espaço. Então, ela também chamou a organização do espaço como uma invariante da escola tradicional, tá? Isso é o que a gente vai identificar como tradicional. Por que eu vou falar de alternativo se eu nem sei o que é o tradicional? A outra invariante é o poder. Todas as escolas têm uma relação de poder. Então, por exemplo, o professor é aquele que sabe o quanto que o aluno precisa saber. E é ele que vai aprovar se ele sabe ou não o que deveria saber. Por exemplo. Então, ele é o detentor do poder, né? Vamos dizer assim, um exemplo. Né? As regras já estão dadas. Existe também um sistema de compensação ou de premiação, né? Às vezes, foi bem, é premiado, não foi bem, vai fazer um castigo, vamos dizer, tem que fazer uma recuperação, tem que fazer uma nota, tudo isso tem uma relação de poder. E a outra invariante, que é a quarta invariante, seria o saber. O saber nessas escolas tradicionais, elas estão todas organizadas da mesma forma, dentro de um parâmetro curricular, que no caso atualmente é a Base Nacional Curricular Comum. Você passa de um saber que é mais simples para um mais complexo, então ele tem essa complexidade aumentada ao longo do tempo. Que mais? Esse saber, ele é controlado por notas, avaliações, que não partem do estudante, partem de quem organiza esse saber. Então, mais ou menos seria o que o alternativo? Você mudar uma ou outra dessas variantes, alguém já vai identificar aquilo como alternativo, por exemplo. Então, se você chegar numa escola em que não é prédio, é uma chácara, as crianças têm horta, elas plantam, elas não estão organizadas em turmas, isso é outra coisa, né? Elas estão organizadas por afinidade de saber. Se você chega numa escola em que as aulas elas não estão determinadas, de tal hora a tal hora é biologia, de tal hora a tal hora não. A gente vai fazer uma pesquisa e o tema da nossa pesquisa ela envolve os componentes de geografia, biologia. Então, quando o currículo já está estruturado em roteiros, então seja uma coisa ou outra, você já acende o olhar de algo alternativo, já mudou alguma coisa. E quando eu digo para você, não necessariamente
uma escola alternativa ela vai ter todas essas invariantes desconstruídas. Uma escola que, às vezes, de um olhar assim, é uma arquitetura completamente tradicional, mas você entra e o currículo está totalmente estruturado de uma forma diferente. Ou as relações de poder, elas foram quebradas, existem assembleia para decidir as regras. Essas regras são revistas periodicamente pelos próprios alunos junto com o professor e gestão. Você pode chegar lá, o tempo ainda está organizado em aulas, o tempo ainda está organizado naquele bimestre, mas, então, uma dessas invariantes, por exemplo, a educação do campo, que tem o tempo escola, né, e o tempo comunidade. Você pode ver que são tempos diferentes. Você passa uma semana lá na comunidade ou 2 semanas aplicando o que se aprendeu lá na escola. Então, tipo, são coisas que vão trazendo um aspecto de alternativo. Então, não necessariamente, eu digo, né, existe a escola tradicional, que é completamente tradicional, e a escola alternativa, que é completamente alternativa. Por isso que é tão delicada essa definição do alternativo e da educação alternativa. Isso são só alguns exemplos aí que eu trago para vocês. Eu consigo identificar muito isso que tu fala, né? Até eu trabalho dando aula e eu consigo identificar toda essa estrutura do tradicional nas escolas e até escolas que são tradicionais, que são do sistema tradicional, muitas vezes também buscam rever os currículos e essa estrutura de horário, mas ainda estão muito arraigadas no que é o tal do tradicional. E muitas escolas alternativas também, acho que acabam se pecando em alguns. Por isso que é tão delicado. Por isso que eu tive que partir de um ponto também, de um contexto, porque aqui em Florianópolis, um monte de gente identifica escolas alternativas em tudo quanto é lugar. Exatamente, a gente mora num lugar onde, que nem você falou, que na época da contracultura, as pessoas buscavam ter uma saúde alternativa. A gente vive num lugar, né? Tanto eu quanto a Gabriela vivemos em Florianópolis, então as pessoas que moram aqui, a gente que vem de outros estados, normalmente buscam um lugar mais alternativo para morar. E realmente existe uma chuva de escolas alternativas e que tem perfis completamente diferentes também, né? Vira um balaio de gato. tudo pode ser alternativo. Tudo pode ser alternativo, né? E que pode ser também uma grande cilada. O que eu observei, inclusive, em escolas que são referência de educação alternativa, tradicionais, inclusive tem mais de 30 anos, se fundaram nesse contexto do alternativo que eu falei para você. Mas você vai ver lá, tem um monte dessas invariantes desconstruídas, mas uma ou outra é extremamente tradicional. Muito, não pode sair daquele tipo de visão, aquela filosofia, aquela forma de enxergar a criança. A criança, ela se desenvolve dessa forma. Ela tem 4 ou 5 tipos de desenvolvimento socioemocional, sabe? Existem escolas que, elas desconstruíram o currículo tradicional, a organização do espaço, do tempo, mas a relação de poder está tão forte ali dentro, sabe? Daí você olha assim e fala, nossa, mas é a referência de educação alternativa aqui, por exemplo. Aí, por outro lado, você entra numa escola, como eu disse, extremamente, vamos dizer, nada acolhedora na sua arquitetura, com tempos completamente, desconsiderando o tempo dos estudantes, enfim. Mas, ao mesmo tempo, você vê as relações de hierarquias desconstruídas, Você vê que a relação com o saber é completamente outro. Às vezes a avaliação ela parte do estudante, quando o estudante se sente preparado para fazer a avaliação do seu saber, ela solicita essa avaliação. Então é muito interessante ver isso, como você pode observar
aspectos do alternativo no que é tradicional e aspectos do tradicional no que é alternativo. Então, isso é muito interessante. Não há uma oposição completa um ou outro. É o que eu chamo, assim, até inclusive um dos capítulos da minha tese é oposições assimétricas entre o alternativo e o tradicional. Que é onde eu vou explicar exatamente isso. Sim, faz sentido. E nessa tua pesquisa e na tua vivência, né, porque tu também atualmente trabalha em escola, tu identifica alguma prática alternativa que ela tem alguma... que ela pode contribuir de fato no processo de aprendizagem, tanto a longo prazo quanto a curto? Eu vou dar um exemplo da escola que eu trabalho atualmente. Ela pode ser considerada uma escola tradicional, porque ela é uma escola confessional. Ela está numa rede que existe não só no Brasil, como no mundo todo, em mais de 80 países, a escola onde eu trabalho. Ela é uma escola privada, só que ela é uma escola social. Olha que interessante. Ela está localizada numa região de Florianópolis, que é considerada de vulnerabilidade social. Aqui nós temos o Morro da Cruz, onde existem várias comunidades em vulnerabilidade social, e a escola que eu trabalho, ela se localiza nessa região, né? O nosso público maior são jovens e crianças negras. E essa escola, ela oferece bolsa para todas essas crianças. Nós temos mais de 500 estudantes. Então, nas particulares que são pagas, assim, a cada 2 matrículas, né, cada 2 mensalidades, paga uma das escolas sociais. Então, olha que interessante, aí já tem uma relação, né, já de inclusão, completamente diferente, assim, né. E nessa escola a gente propõe práticas a partir de roteiros quinzenais. A gente tem 15 dias para realizar esse roteiro com os estudantes. Vou dar exemplo do último roteiro que a gente desenvolveu, que era um roteiro que era transdisciplinar. Todos os componentes, aconteceu no ensino médio, né? A gente tem 12 componentes. E o que eu chamo de componentes é o que o pessoal chama de disciplinas, né? Lá, por exemplo, a gente nem fala disciplina. Então, biologia, física, química, sociologia, filosofia, todas essas disciplinas, elas se envolveram com o tema biomas e cultura humana. Foi esse o roteiro que a gente fez. E como que ele funcionou? Por exemplo, a gente pegou todos os biomas, né? Temos 6 biomas brasileiros, os continentais, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Amazônia, Pampa, esses biomas todos, eles foram abordados na primeira semana por todos os componentes, só que cada componente foi trazendo um aspecto que lhe cabia. Então, por exemplo, a biologia trouxe aspectos de fauna e flora, adaptações das espécies de animais e de plantas dentro de cada um desses biomas. A química trabalhou a culinária, a partir de... Ela fez, por exemplo, creme de cupuaçu com o grupo do terceiro ano que ia trabalhar a questão da Amazônia. E ela trouxe as fórmulas químicas do cupuaçu, né, como que a reação química que acontece na hora de fazer o creme de cupuaçu, ela tem a ver com a química orgânica que o terceiro ano estava vendo, por exemplo. Que mais? A filosofia trouxe aspectos das religiões que estão fundadas em cima das plantas desses biomas. Por exemplo, a Jurema trouxe... a sociologia trouxe aspectos socioeconômicos. A matemática trabalhou a economia dos biomas. Então, cada um desses componentes, ao longo de uma semana, foi trazendo esses aspectos. E na outra semana, os estudantes já sabiam que eles tinham que ambientar uma sala de acordo com o bioma que foi escolhido para aquela turma. Então, a gente dividiu as turmas, cada turma com um bioma, e eles tinham que ambientar aquela sala e fazer apresentações trazendo esses aspectos. Desde o que era patrimônio cultural, material e imaterial, porque a gente trabalhou, a professora de artes, né, trouxe a parte do artesanato,
A professora de linguagens de português trouxe a literatura, né, que é inspirada nos biomas, por exemplo, o Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas. Qual que é o ambiente de Vidas Secas? É o cerrado, entendeu? Essas coisas todas foram trazendo, e os estudantes tinham que apresentar em duplas ou trios um desses aspectos. A gente chegou a fazer até plantio de espécies da Mata Atlântica, porque a gente está localizado na Mata Atlântica. A escola está em cima de uma reserva da Mata Atlântica, ao lado tem um parque, que é o Parque do Morro da Cruz, com as espécies. Então, assim, isso tudo foi trazendo muita vida, um conteúdo que às vezes se aprende decorando em 2 aulas. Quais são os 6 biomas? Qual que é o relevo? Qual que é o clima? Quais são as espécies endêmicas que só existem ali? Então, assim, olha como que eles foram se apropriando. Qualquer estudante do ensino médio inteiro que você falar com eles, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio, não tem no currículo deles o conteúdo biomas. Isso vai vir em ecologia lá no terceiro ano do ensino médio. Mas ele já sabe. Ele já aprendeu a partir desse roteiro. E isso trouxe vida. Eles sabem que eles estão situados no bioma Mata Atlântica, porque às vezes você aprende sobre a Mata Atlântica, mas você nem sabe que o teu bioma onde você mora é a Mata Atlântica. Outra coisa, os estudantes jantam lá na escola. Então, a gente fez a cada dia um jantar temático relacionado ao bioma. Então, eles puderam degustar as comidas mais típicas que tem em cada um. Então, teve a noite do Cerrado, eles comeram arroz com pequi e frango. Aí teve a noite da Amazônia, eles comeram açaí, que não é doce, com peixe frito e farinha de tapioca, por exemplo. Teve o dia da Mata Atlântica, que foi pirão com peixe frito e de sobremesa bijagica. Então, cada dia eles foram também degustando um pouquinho desses sabores dos biomas, né? Então, isso é um exemplo de um lugar que é considerado tradicional por ser uma escola confessional, né? Os diretores institucionais são irmãos da religião católica, por exemplo, mas como a gente está localizada nesse território de populações majoritariamente negras, as religiões de matriz africana são muito respeitadas, o currículo ganha sentido para esses estudantes. Então, é claro que não é tudo assim, né, gente? Eu estou trazendo um aspecto de um roteiro, de uma forma de organização. Também é dividido em aulas, cada aula tem 45 minutos, eles fazem avaliações, eles fazem recuperações, não decidem o que eles têm que aprender. Então, assim, é só um exemplo de como que existem coisas alternativas em escolas tradicionais, e é isso. E que tudo pode ser muito interessante, né, desde que tem abertura para se planejar, né, de uma forma coletiva e incentivo também, né, a gestão tem que estar junto, né, organizando e com essa abertura, né? E tempo, né, gente? A gente tem que ter tempo de planejamento. Os professores, não adianta cobrar deles, que eles façam tudo interligado, transdisciplinar, se não lhe é dada a ferramenta. Primeiro, formação para isso e tempo, porque leva tempo para planejar. Né? Então, por exemplo, nessa escola a gente tem 3 horas semanais de reunião de planejamento conjunto. Então, tem o articulador, eu trabalho como articuladora de ciências da natureza. Eu sou responsável por estar ali com os componentes de biologia, física e química, articulando esse currículo em comum. O que essas 3 componentes da área de ciências da natureza podem fazer juntas, né, nos seus conteúdos? Por que está dentro de uma mesma área? Que objetos do conhecimento esses componentes têm em comum, né, que a gente possa poder conversar. Então, lá tem um articulador para ciências da natureza, tem um para ciências humanas, tem um para matemática e tem uma para linguagens. Isso já muda completamente a forma como o currículo vai ser desenvolvido. Então, isso é um dos exemplos. Não sei se eu respondi. Na verdade, assim, com tudo isso que tu fala, né, Gabi, eu percebo como a nossa educação é uma educação colonizadora mesmo, né? E que, de fato, é preciso descolonizar o nosso pensamento, né? Então, como é que a gente vai fazer essa educação alternativa, entre aspas, né? Como que a gente vai buscar ferramentas para integrar? Então, é isso.
ter que ter planejamento, os professores têm que conversar entre eles, e para que eu chamo de matéria, mas como que você falou, são os componentes, como que eles podem conversar entre eles, né? E para que a prática educativa ela seja realmente descolonizadora, né? E libertadora, muitas vezes, sim, né? E foi um ótimo exemplo, porque realmente é uma escola que é bem tradicional, e está usando justamente pela geografia onde ela está inserida de uma ferramenta e que traz a própria vivência do aluno para dentro da escola, né? É muito... Isso é outra coisa que eu acho legal a gente refletir, né? A forma como a escola funciona, ela funciona para absorver a maior quantidade de público possível, né? Sendo que você conseguir inserir o contexto da criança requer uma exclusividade às vezes, né? Como é que você vai conhecer aquele sujeito? Como é que você vai conhecer o teu contexto? E as escolas alternativas, muitas vezes as pagas, né? Elas têm um número reduzido de estudantes, consegue se conhecer muito mais o contexto daquele aluno. É diferente de muitas escolas públicas que tem, né, como eu disse, 500, 1000 estudantes, uma sala de aula com 40. Os professores, eles são geralmente contratados temporário, então eles não criam vínculo, eles têm que mudar de escola depois que já começaram a desenvolver um trabalho legal, por exemplo. Então, muitas coisas para acontecer essa contextualização com a vida do estudante requer uma forma de organizar a educação completamente diferente do que ela está organizada dessa forma massiva. E a colonização que você diz é outro ponto importante. A gente tem um pensamento, né, que vem dos pensadores europeus, principalmente. A ciência que é dada na escola, né, que foi desenvolvida e historicamente e que é reconhecida, né, como um direito, ela se desenvolveu na Europa, né, que é onde teve as universidades primeiro, a ciência se desenvolveu muito mais, né, ali naquele. Isso que eu digo é um pensamento colonizador. Estou falando, né? Considerar que desenvolveu ali já é um pensamento colonizado, né? Na verdade, a gente não valorizou a ciência, né, dos nossos antepassados que já estavam aqui, os povos nativos, que têm a sua ciência também, mas que ela não tem a mesma medida. A escola, ela tem o papel de proporcionar aos estudantes o conhecimento científico historicamente consolidado, mas é esse conhecimento científico lá da Europa, né? Então, é isso mesmo, né, Vicky? A gente também precisa descolonizar o nosso pensamento para conseguir, né, trazer essa outra forma de pensar, essa valorização dos conhecimentos tradicionais, dos conhecimentos dos povos nativos, as etnias indígenas que a gente tem aqui no Brasil. Isso ainda está um pouco longe, na minha visão, assim, de acontecer, porque a gente ainda não enxergou, os governantes, né, que a gente tem, não enxergaram a importância disso, inclusive, para nosso próprio desenvolvimento, né, e valorização da cultura, da nossa ciência. Então, é um desafio muito grande, e acredito que a escola que consiga fazer isso, nossa, com certeza vai ser alternativa. Com certeza. De fato, com certeza. Quem consegue trazer esses outros olhares e colocar os povos nativos como quilombolas, sim, como protagonistas da educação, né, de trazer esses olhares. Mas é uma tarefa, eu não sou pessimista, né, mas acho que andamos a passos bem
lentos. Bem lentos. Mas se de fato se transformar, que sejam lentos. Mas se a gente pensa, né, num futuro que tenha essa quebra desse paradigma, essa troca de paradigma em que a educação seja diferenciada e que faça diferença, né, muitas vezes, na vida dos estudantes, que seja lento, mas que cheguemos a um comum. Sim. E a escola ela veio como uma instituição que foi uma conquista, né? Não dá para a gente só querer, né, desvalorizar a educação que acontece nela, porque essa instituição, assim como ela foi inventada, ela pode também desaparecer em qualquer momento. Existe mais tempo sem escola do que tempo com escola na história da humanidade, né? Então, se hoje a gente tem a escola que tem, vamos pensar que ela também é um direito para muita gente, embora ela seja ruim na visão de muitas pessoas, para outras ela proporciona tempo para que elas socializem com outras formas de visão de mundo, né? Porque se você fica só dentro do seu núcleo familiar, da sua comunidade, você não amplia também, né, essa visão, vamos pensar assim, né? Então, para muitas pessoas no Brasil, principalmente, a escola ainda é o lugar onde as pessoas se alimentam. Vamos parar para pensar nisso. Né? É o lugar onde elas se alimentam. Sim. Então, a gente tem que pensar também nessa questão da escola como direito, porque nessa ideia do alternativo tem uma cilada muito grande. Que é essa, tá? Porque daí você cai no individualismo. O meu filho precisa aprender de determinada forma. A escola não é boa para o meu filho. Porque isso também vai cair na grande cilada do homeschooling, vamos dizer. O que é o homeschooling? A educação domiciliar, que hoje está sendo defendida por muitas famílias aqui no Brasil, principalmente evangélicas, que tem a questão da religião como a principal forma de educar. E as escolas públicas não vai ser esse tipo de educação que eles vão receber. Então, também tem essa cilada. Algumas pessoas que não são evangélicas veem o homeschooling como uma opção de ter um melhor desenvolvimento dessa criança. Ela vai aprender mais sozinha, individualmente, com um plano de ensino, vamos dizer, customizado para as suas necessidades. E eu estou falando de famílias que não são religiosas, e aí elas vão falar que isso é alternativo, e que isso é a melhor opção de educação. Mas você também não pode descartar a escola pública. Tipo, você não pode achar que não tenha que existir escolas, por exemplo, porque isso é a melhor opção para muita gente, para muita família. Então, é bem delicado esse tema do alternativo. A gente não pode enxergar as ideias de alternativos como soluções para a educação, de um modo geral. Ela é complexa, são muitas ideias de alternativo, por isso que a gente tem que até evitar algumas ciladas de pensamentos, né, né, a ideia da desescolarização eu investiguei na minha tese. Eu acho muito interessante a forma como se educa, né, desescolarização. Mas até podemos pensar numa desescolarização das escolas, talvez, porque a desescolarização é uma educação que não quer oprimir, que respeita os tempos do indivíduo. Como isso poderia ser possível dentro de uma estrutura, né, de uma escola que abrange um número muito grande de pessoas? Será que é possível, né? Enfim, tem muita coisa para pensar, né? Mas acabar com as escolas seria a solução? Enfim, é muita coisa para pensar mesmo, né? Não tem uma conclusão assim. Eu concordo demais contigo. As escolas é um ganho, né, que nós temos também. Ter essa garantia de educação, mesmo que muitas vezes seja controverso, que a gente não concorde com a didática que é dada, né? Mas muito do que é previsto para que a escola nos dê, ela não dá conta. Mas muito do que ela não prevê, ela nos dá. Muita coisa ela nos dá que a gente não prevê. A socialização, os amigos, enfim, a convivência com diferentes grupos, né? A diferença socioeconômica, cultural, religiosa, tudo isso traz um ganho muito grande também para a vivência da pessoa.
que não está no currículo, por exemplo. Né? Muita coisa do que não está previsto, a escola nos permite. Sim, é uma plural. A escola é plural, né? Somos plurais e a socialização eu acho que é uma das questões mais importantes que a gente pode ter na escola tradicional, né? Não que a criança que vai fazer educação domiciliar não vá socializar, a socialização acontece, né? Só que talvez ela socialize com grupos socioeconômicos iguais ao dela, por exemplo. Exatamente, eu penso muito sobre isso, né? Sobre as realidades, ou até não só economicamente, mas de ter crianças de outras tonalidades de pele, por exemplo, né? Crianças pretas, pardas. Muitas vezes não existe essa pluralidade também, né? Nas escolas pagas, muitas vezes, né? Então, é uma dualidade que vivemos, mas na verdade, então, não sei como terminar essa conversa, porque senão a gente tem conversa aqui para a tarde inteira, né? Para falar de educação e práticas alternativas, é instigante. A minha vontade é de ficar falando também aqui as minhas experiências, né? Sim. Do que eu vivi hoje de manhã mesmo, na escola. Não sei, Gabi, eu não sei se tu quer deixar alguma reflexão pra gente, se você... O que você vê na sua prática, que você já viveu... você já teve várias visões de educação, né? Você teve, no seu doutorado, você pesquisou aqui as escolas, acho que foram 3, né? Mas você já viu escolas no Brasil todo e fora do Brasil. Então, nessa tua visão, nesse teu contexto, o que tu acha que a educação não tradicional ela pode trazer de bom, sabe? Pode contribuir e que tu viu que de fato funciona, né? Eu gostei de pensar sobre essa pergunta. Porque é isso, eu gostei da palavra também não tradicional. Às vezes é melhor do que o alternativo, né? Que já tem um monte de significado associado ali, né? Eu vou contar então uma outra experiência, que daí é uma experiência de prática mesmo. Eu sou mãe de uma criança de 7 anos. Quando ela nasceu, eu estava começando essa pesquisa de doutorado, a qual me refiro. E então outras amigas que também tiveram filhas nessa mesma época, a gente se reuniu e elas também precisavam, né, desenvolver seus trabalhos, voltarem ativa. Quando as crianças já tinham mais ou menos 1 ano e meio, a gente fundou um coletivo de famílias. A gente chamava de cooperativa de educação, mas ela não era uma escola formalizada. É uma iniciativa que pode ser considerada alternativa justamente porque é para a educação, mas não é formal, né? Ela não seguia, né, um currículo, uma organização de tempo tradicional, de espaço, muito menos. E a gente, em 10 famílias, com 10 crianças, a gente se revezava, né? 2 adultos, a gente alugou um espaço, contratou uma educadora e fazíamos um revezamento junto com essa a educadora era fixa, tá? Era mesmo. Só que a cada dia da semana tinha 2 mães ou pai ajudando ali nesse cuidado coletivo dos filhos. E então, muito do que a gente vê no alternativo ali que eu trouxe, né, nessa não tradicional, respeitar os tempos das crianças, né, respeitar a sua autonomia, suas vontades, a gente foi criando ali nesse coletivo. A não hierarquia, tudo era decidido em assembleia, em reuniões. E essa experiência trouxe uma coisa que eu acho muito incrível e que eu talvez responda aí a sua pergunta, né? Como que pode contribuir, né, para a educação de modo geral essas práticas?
É você permitir que o ser em desenvolvimento, ele se conheça, ele ganhe a sua confiança, ele desenvolva a sua autonomia, ele respeite o espaço do outro. E eu acho que isso nas escolas muitas vezes não é considerado, né? As competências socioemocionais, que a gente dá um nome bonito, né, para desenvolver no currículo, mas muitas vezes nem sabe do que a gente está falando, né? Então, nessa experiência que a gente chamava de coletivo Alecrim, as crianças, elas tiveram vamos dizer assim, durou 4 anos, até elas entrarem na idade obrigatória escolar, que hoje é 4 anos. A gente conseguiu dar uma base para essa questão que eu estou falando, né? Do autoconhecimento, do respeito do tempo, deles viverem esse coletivo, porque tudo era feito pelas famílias. Vamos fazer um mutirão para construir o tanque de areia. As crianças estavam junto, construindo. Vamos fazer um mutirão para construir a pia da cozinha que precisa, sabe? A gente fazia tudo junto. Então, essa dimensão do coletivo, e da individualidade de cada um. Hoje eu tenho uma filha que estuda numa escola pública, é a mesma, né? A minha filha, ela já está com 7 anos, e ela me veio com uma palavra assim outro dia, né? Ela fez aniversário recentemente, ela falou assim, eu falei, você vai convidar alguém da sua escola? Ela, não, vou convidar só os meus amigos da Alecrim. Aí eu falei, Alecrim é esse coletivo. Aí eu falei, tá, tudo bem. Mas ela sempre me traz relatos das amiguinhas que ela tem na escola, né? O nome de uma, o nome de outra. Eu pensei que ela gostaria de convidar. Ela falou assim, e tem uma regra no meu aniversário. Eu falei, qual, filha? Ser você mesmo. Então isso já diz muita coisa, né? Ela consegue ser ela mesma com os amigos que ela conheceu ali, que ela desenvolveu essa primeira vivência, né, coletiva, educacional, que respeitou essa individualidade. Ali ela já entendeu que existem formas de lidar no coletivo que são diferentes, né? Que às vezes ela não se sente ela mesma, né? Existem conflitos, talvez, são crianças, não dá para conjecturar muito. Mas isso eu acho que diz muito do que é a educação não tradicional, né? Essa coisa de se autoconhecer. A gente não está na escola para se conhecer, a gente está na escola para conhecer as coisas de fora, do mundo. E às vezes a gente sai completamente desconectado de si também, né? Não se considera. Não sabe nem o que é depois, né? Acho que eu vou falar por mim, não sei se você teve a mesma sensação. Eu saí muitas vezes perdida, não só da escola, como da universidade. E em vários outros momentos me senti completamente desconectada de mim. Isso às vezes poderia ser um dos efeitos de uma educação não tradicional. Você permitir que as pessoas se autoconheçam. Não, hoje eu vou trazer também o que aconteceu hoje e que várias vezes a nossa conversa me trouxe. A gente estava tendo uma reunião na escola para discutir o novo ensino médio, né? O novo ensino médio, ele vai... não sei se você já ouviu falar, claro que já ouviu, né? Mas que traz os projetos de vida e com o intuito de que o estudante tenha mais noção do que ele vai querer seguir na sua carreira, né? Ele vai compreender um pouco mais, né, das matérias, dos conteúdos, enfim. Mas eu fiquei pensando na hora que eu estava vendo lá as pessoas discutindo, eu falei, gente, mas eu fiz faculdade, saí da faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado e até hoje eu me questiono, assim, né, se eu fiz o caminho que eu deveria ter feito, sabe? Porque a gente é muito jovem, eu não sei, porque a gente está sempre em constante transformação. Então, sim, é isso, né? A gente, em vários momentos, a gente não teve esse autoconhecimento. A gente vai ter que buscar de outras formas, né? Talvez a escola não tradicional ajude nisso. Pode ser, pode ser. Existem escolas que trabalham isso muito fortemente. E por isso elas também são vistas como alternativa. Sim. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Bom, Gabi, eu agradeço demais. Eu não sei se tu quer também falar um pouco do resultado da tua tese, das pessoas que quiserem saber um pouquinho mais. Tem um trabalho lindo.
Eu posso indicar eu fiz um documentário durante essa pesquisa que está disponível online no YouTube. O nome não é muito convencional, então é bem fácil de achar. Se vocês colocarem no YouTube a palavra Conficções, com C, né? Conficções. Aí é o primeiro que aparece. É um vídeo com um menininho assim com a mão enfiada na lama. Que é uma das experiências das crianças que eu filmei, que é o coletivo que eu falei para vocês. Esse coletivo de educação entre 10 famílias que eu ajudei a criar, ele é um dos objetos de estudo. Foram 13 escolas institucionais e 2 experiências não institucionalizadas, que seria a Alecrim, e uma família que pratica desescolarização. Então, essas são as experiências que eu observo, né, e que eu vou trazendo como referências para pensar o alternativo. O resultado é exatamente o que a gente vem discutindo. Não existe um alternativo que englobe todas essas diferenças, né? Eu vou mostrar bem essas nuances. E eu acho que é mais uma inspiração para pensar a educação do que um resultado prático, né? Eu acho que esse documentário ajuda também a trazer algumas reflexões. Sim. E é isso. Então, para quem tiver mais interesse, pode procurar aí o documentário. É um resultado muito bonito. E eu só agradeço a Gabi ter partilhado um pouco desse conhecimento, da sua experiência aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz em retomar esses pensamentos também. Muitas vezes na nossa prática do dia a dia como professor, na escola, a gente esquece o que nos move, o que nos leva a fazer o que a gente faz. Então, acho que é isso. A educação tem seus desafios, a educação, ser professor é luta, né? A gente sabe disso. A educação é luta. Essa luta não tem trégua. A gente está sempre... Não tem professor quieta. Né? Não dá para se acomodar, as coisas mudam muito rápido, mas ela é maravilhosa também, né? A educação ela traz, ela é maravilhosa no sentido do que a gente não espera, né? De repente você é tomado por um estudante que você encontra na rua e que ele te fala que eu tô fazendo isso porque você me inspirou, não sei o quê, né? A gente não sabe o alcance das nossas ações quando a gente está ali. Então isso é muito legal e é o que me move, né? Pensar a educação para todos, de qualidade, assim, pública, eu defendo muito. Né? Isso é bem importante dizer, porque como eu falo da educação alternativa, muita gente me procura, às vezes, para dizer, então eu tenho que tirar meu filho da escola, não precisa mais ter escola, sabe? Eu falo, não, é o contrário, vamos pensar como que a gente consegue trazer esses ideais não tradicionais para dentro da escola, para que todos tenham acesso a isso, não só o seu filho. Né? Eu acho que a gente vive em sociedade, a sociedade vai melhorar na medida em que a gente conseguir que todos estejam dentro desses processos que a gente considera também, né? Relevantes e que tenham um impacto de transformação, né? A um nível maior. Sim. Muito obrigada, Gabi. Realmente. Obrigada a você. É instigante esse assunto, também gosto muito de falar e, como eu disse antes, por mim a gente pode ficar aqui. A gente pode fazer uma outra conversa só sobre as imagens, né? Porque como no doutorado eu falei sobre imagem, que era um dos assuntos ali que a gente tinha elencado para trocar ideia e conversar aqui. Sim. A gente pode fazer um só sobre isso também, que é bem legal. Com certeza. A conversa acaba levando a gente por outros caminhos também. Sim, mas é isso. A conversa é fluida e boa, assim. Então, tá, Gabi, muito obrigada. E fica esse convite para uma próxima, para a gente conversar sobre esse outro lado aí das imagens, do teu trabalho. As imagens na educação. Hoje obrigada. A gente vive uma sociedade midiática, né? A gente tem que pensar sobre isso. Então tá, um abraço para todos que estão em casa e obrigada.